Esse vídeo é bem desconfortável de ver. Um ex-chefe de polícia renunciou após a circulação online de um vídeo em que ele supostamente age de forma inadequada com uma despachante de 18 anos. A questão é, ele a assediou sexualmente? Como isso pôde acontecer? Por que o prefeito não soube disso antes? O que isso resulta? Bem-vindos ao Sidebar da Law and Crime. Eu sou Jesse Weber. Vamos falar sobre o chefe de polícia Jason Hare, de Cordova, Alabama. Talvez eu devesse dizer ex-chefe de polícia. Marido, pai, 4 meses no cargo. Ele tomou posse em 23 de junho. Agora ele renunciou e Harold Cox foi nomeado chefe interino. Por que ele saiu? O que está acontecendo? Agora, embora não tenhamos recebido uma confirmação oficial do motivo da renúncia dele, o que foi divulgado? Está sendo noticiado que ele é acusado de assediar sexualmente uma operadora de rádio da polícia de 18 anos. Precisamos questionar. Foi só registrado em gravação? Isso deve ser debatido. Agora, o prefeito Jeremy Pate, de Cordova, divulgou esta declaração ao Alabama.com. Estamos cientes das informações que estão sendo divulgadas a respeito de um funcionário da cidade. No entanto, é nossa prática não comentar sobre questões específicas de pessoal. Levamos todas as denúncias de má conduta de funcionários a sério e respondemos de forma rápida e completa. Ele afirmou que é uma investigação administrativa, não criminal. Vamos discutir se isso pode mudar. Mas agora precisamos falar sobre essa gravação, esse vídeo que aparentemente foi registrado pelo sistema de câmeras de vigilância do Departamento de Polícia, certo? Vou te dizer, nós só vamos mostrar partes dele. Não queremos mostrar tudo aqui. Vamos mostrar apenas as partes que consideramos legalmente relevantes. Isso seria de 26 de agosto de 2025, o que levanta a questão: por que só agora falamos sobre isso? Porque isso veio à tona. Há algumas partes que precisamos destacar. Então, primeiro, parece que Jason Hare se aproxima dessa funcionária. Ele está em pé, ela está sentada. Em um momento, parece que ele toca no cabelo dela, na cabeça dela. Ela parece afastá-lo. Então, ele parece ficar em pé sobre ela, supostamente inclinando-se sobre ela por mais de 20 segundos. Há até uma parte em que ele parece tentar segurar a cabeça ou o pescoço dela, e há algum movimento ou agitação, supostamente guiando a cabeça dela em direção a ele, enquanto ela o afasta. E eles estão conversando durante tudo isso, mas não há áudio, então não sabemos exatamente o que está sendo dito. Segundo o Alabama.com, um parente da atendente afirma que ela não fez a denúncia. Outro funcionário viu a gravação e avisou os supervisores. A família diz que a atendente estava morrendo de medo, pois era seu primeiro emprego. Ela lidava com o chefe de polícia e não sabia o que fazer. Mencionei que Hare pediu demissão e Cox assumiu. Houve uma carta de Jason Hare que foi lida pelo prefeito Pate quando isso aconteceu. Antes de fazermos a chamada, quero ler uma carta curta. A partir de 10 de junho de 2025, renuncio ao cargo de chefe de polícia de Cordova. Desejo o melhor à cidade e que siga em frente. Sobre a renúncia de Hare, segundo a Columbia Broadcasting System 42, o prefeito Pate disse: "Não foi decisão minha. Essa decisão foi dele." O prefeito Pate falou à ABC 3340 sobre comentários online de um incidente e disse que agimos rapidamente. Ele confirmou que o vídeo é o incidente em questão, que Hare está no vídeo. Pate continuou dizendo: "A única coisa que posso dizer é que ninguém quer estar em uma posição como essa. A carne é fraca. Às vezes, as pessoas se envolvem em coisas que não querem ou não pretendem fazer. Não estou arrumando desculpas para ninguém. Só estou dizendo que todo mundo acaba se envolvendo em situações que não são boas. Então, precisamos garantir que estamos nos mantendo em posições profissionais e fazendo as coisas certas." Como disse, este vídeo teria sido gravado em 26 de agosto de 2025. O prefeito Pate diz que só soube disso no último sábado, quando a mulher de 18 anos falou com ele. E quando perguntado por que ele só soube disso tão tarde, Pate disse à ABC 3340: "Estamos definitivamente ainda fazendo perguntas sobre o que aconteceu e por que isso demorou para chegar até nós." E Pate
explicou que, quando foram informados, agiram rapidamente dizendo: "O que acontece na internet, nós não temos controle sobre isso. Sei que lidamos rapidamente com o que aconteceu aqui." Aliás, falando do Jason Hare por um minuto, esse é um cara que foi elogiado. O departamento do xerife do condado de Walker, onde ele trabalhou antes de ir para Córdova, publicou no Facebook: "Enquanto valorizamos as forças de segurança, seguimos destacando alguns dos melhores do departamento." O delegado Jason Hare dispensa apresentações. Homem de família dedicado e com anos de serviço no departamento do xerife do condado de Walker, protege nossas crianças. Após anos patrulhando, muitos como condutor de cães, ele sentiu o chamado para proteger nossas crianças e faz isso incansavelmente. Não existe exemplo melhor de policial. Mostre a ele sua gratidão por proteger nossas crianças. Jason Hare atuou na polícia por 26 anos. Ao ser nomeado chefe de Córdova, o departamento de polícia e funcionários elogiaram-no em uma postagem no Facebook em 23 de junho, onde o prefeito Pate aparece empossando-o. Diz: "Córdova tem orgulho de anunciar Jason Hare como novo chefe de polícia." O chefe Hare tem 26 anos de experiência em aplicação da lei e é reconhecido pelo compromisso com o engajamento comunitário, segurança pública e policiamento moderno. Espera-se que o chefe Hare lidere o departamento em uma nova era de transparência, inovação e colaboração. Confiamos que o chefe Hare fortalecerá nossa base, liderando com integridade, responsabilidade e visão e trazendo novas ideias ao departamento. Parabéns, chefe. Estamos animados em tê-lo conosco. Agora quero chamar o advogado de direitos civis, Jack Boyd, para falar mais sobre isso. Jack, muito obrigado por tirar um tempo para vir aqui ao Sidebar. Quão ruim é esse vídeo? Quero dizer, é tão ruim quanto poderia ser. Está tudo ali, escancarado. Qualquer pessoa que assista a esse vídeo pode ver o que está acontecendo ali. Essa é a questão. Um advogado de defesa pode analisar isso? E, aliás, como mencionei antes, não há nada que confirme que exista qualquer tipo de investigação criminal em andamento. Mas se isso vier a se tornar algum tipo de ação civil ou processo administrativo, existe uma forma de se defender? Há partes disso que eu quero dizer. Acho realmente difícil argumentar que ele não está tocando nela, ou não está tocando nela de alguma forma e se posicionando de certa maneira. Existe uma forma de explicar isso, um motivo benigno. Criminalmente, não sei. Acho que está bem óbvio o que está acontecendo lá dentro. Civilmente, vai depender muito do conhecimento prévio que a cidade de Córdova e o departamento de polícia de Córdova tinham. Eles sabiam que esse cara era perigoso para estar perto de mulheres jovens? Se eles sabiam, não sei como contornar. Está claro o que acontece. Vamos analisar. Se alguém diz 18 anos, sim, há diferença de idade. Sim, há uma diferença de posição, chefe de polícia, operador de rádio. Se tudo for consensual e ele admitisse e dissesse: você está vendo o que é. Estamos brincando. Fale comigo sobre como isso pode ou não ser um fator. Bem, antes de tudo, só pelo vídeo ali, parece que tem algo forçado acontecendo. Quero dizer, há agarrões e afins. Mas mesmo assim, com essa dinâmica de poder, não sei se dá para argumentar que isso é consensual. Eu entendo que a jovem aqui é legalmente adulta, mas ao mesmo tempo ele é o chefe de polícia. Ela é adolescente no primeiro emprego. E por isso acho que isso cria uma situação em que vai ser difícil argumentar que qualquer coisa aqui foi consensual. De modo geral, quais são os direitos legais de uma pessoa no ambiente de trabalho, seja em um escritório de contabilidade ou em um departamento de polícia? Quais são os direitos legais de alguém? Vamos começar por isso. Bem, você tem o direito de não ser assediado no ambiente de trabalho. Você tem o direito de não ser abusado no ambiente de trabalho. E você tem o direito de que seu empregador garanta que seu local de trabalho seja um ambiente seguro. Não falo de um ambiente seguro emocionalmente, mas do básico mesmo. Você não sofrerá abusos no trabalho. E, sabe, se o Departamento de Polícia de Córdova tivesse algum motivo para saber que esse cara era perigoso, ao mantê-lo como chefe de polícia, ou até mesmo ao contratá-lo como chefe de polícia, eles não teriam feito isso. A renúncia de Hare, a renúncia é uma admissão do que ele supostamente fez naquela gravação. Lembre-se,
O prefeito Pate ainda não veio a público e disse explicitamente que o motivo da renúncia de Hare é por causa disso, mas acho que muita gente está ligando os pontos e comentando sobre o momento em que isso aconteceu. Mas a renúncia significa para você que é uma admissão por parte de Hare sobre o que ele supostamente fez? Olha, não sei se chamaria isso de admissão do Harry, porque para mim não parece que ele teve participação nessa decisão. Quero dizer, a declaração do prefeito foi vaga, mas há uma certa sugestão de que, vimos o vídeo e tivemos que agir. Acredito que permitir a renúncia é um favor, deixando que ele peça demissão em vez de ser demitido imediatamente. Mas certamente é um sinal de que as pessoas sabem que algo muito errado aconteceu aqui. E, em geral, nessas situações, o que ocorre agora? O que acontece nos bastidores? Como é uma investigação interna? Qual poderia ser, potencialmente, o papel da polícia nesse caso? Bem, o papel das autoridades e da polícia neste momento, e eu entendo, como você mencionou, que não há indicação de que exista uma investigação criminal, eles vão ter que decidir se querem apresentar acusações contra ele. Geralmente é necessário algum nível de cooperação da vítima, já que seu testemunho é essencial em casos assim. Na maioria dos casos não há câmeras por perto, aqui eles sabem o que aconteceu. Por isso, eles precisarão decidir se apresentarão acusações criminais. No âmbito civil, vai depender totalmente da jovem agora decidir se ela quer ou não entrar com um processo. Se ela fizer isso, terá a oportunidade. No entanto, esses processos eram geralmente mais focados no aspecto institucional para determinar quem sabia o que e quando, e se isso poderia ter sido evitado desde o início. Deixe-me explorar isso um pouco mais em um segundo. Só para deixar claro, porém, qualquer investigação administrativa ou interna que esteja acontecendo, não haveria mais consequências para Hare. Ele se demitiu e não fará mais parte do departamento de polícia. Existe alguma outra consequência que ele possa enfrentar de uma investigação interna pela cidade, pelo departamento de polícia, para garantir, digamos, que ele não atue em um departamento de polícia em algum condado próximo ou não exerça o cargo de chefe de polícia? Há algum relatório divulgado? Não falo de um possível processo dessa operadora de rádio de 18 anos, mas, em geral, quais podem ser as consequências futuras para o Sr. Hare? Bem, a cidade de Cordova já deu o primeiro passo ao tirá-lo dessa posição, e esse é um bom primeiro passo. A próxima consequência real, além, é claro, de acusações criminais que eu acho que claramente poderiam ser feitas, o próximo passo é realmente saber se esse cara poderia ser contratado como policial na cidade vizinha. E a proteção disso realmente é a possibilidade de um processo futuro. Qualquer departamento de polícia que contratar esse cara agora, se ele fizer algo assim de novo, não pode dizer que não sabia que ele era um perigo. Está na internet, todos sabem. Então, a esperança é que, por ser tão público e estar disponível, esses departamentos tomem a decisão certa. Mas, no fim das contas, vai depender deles. O prefeito Pate afirmou que não sabem como o vídeo se tornou público e que não tiveram relação com o vazamento. Eles se esforçaram para proteger o jovem de 18 anos e evitar retaliação. O prefeito Pate disse que só soube disso há poucos dias quando conversou com o jovem de 18 anos. O que isso te diz? Bem, isso não me diz muita coisa. A realidade é que a cidade tem sido, eu acho, um pouco reservada. Quero dizer, eles estão falando sobre isso como um incidente com um funcionário ou um incidente envolvendo o pessoal. Tem muita coisa que não sabemos. Esse vídeo foi gravado em agosto, ele foi afastado em outubro, então não está claro exatamente quando o aviso desse evento foi realmente dado aos funcionários públicos envolvidos. E, sabe, parece que houve um funcionário que interveio e fez a coisa certa ao divulgar isso. A prefeitura não fez isso, mas o tempo vai revelar o que está acontecendo lá. Você menciona um possível processo que ela moveria contra quem? O departamento, a prefeitura ou Hare? Eu me pergunto se isso depende do resultado da investigação interna. Também penso se isso depende de algo, pois normalmente, se fosse só um disse-me-disse, diriam: se ela não denunciou rápido, o que isso significa? Mas você tem a gravação, que será uma prova-chave.
Explique como seria um processo judicial e quem ela poderia processar e quais seriam as causas da ação. Pode ser os três: a cidade, o departamento de polícia ou Hare. O primeiro lugar que minha mente vai é para um processo por negligência, que novamente depende muito de se eles estavam supervisionando esse cara corretamente desde o início. Agora, muitos dos relatos mencionaram, você sabe que ele estava nesse cargo por cerca de 4 meses, mais ou menos. Esse cara tem 26 anos de experiência nas forças de segurança. Você deve se perguntar o que ocorria quando as câmeras não estavam presentes. Então, uma investigação, e realmente, né, se ela entrasse com um processo, isso seria feito pelos advogados dela. E eles poderiam usar o poder de intimação e o processo de descoberta para obter informações sobre isso. Mas eles estão analisando o que existe por aí, o que existe sobre esse cara. Houve relatos anteriores? Houve incidentes anteriores? E começa tentando ver se há fumaça para saber se há fogo. Mas se você está olhando para o vídeo, para mim, não parece ser a primeira vez que ele faz algo assim. Havia uma certa confiança, havia uma certa facilidade com que ele entrou e fez o que fez. Então, você acha que vão analisar os 26 anos de carreira dele e verificar se houve algo em qualquer departamento de polícia, incluindo o do condado de Walker? Supondo por um momento que não haja nada. Dizem que, ao ser nomeado chefe de polícia em Cordova, ele foi elogiado. Já mencionei isso antes. Se não há nada, então o departamento, a cidade, como eles poderiam saber que ele supostamente faria isso se literalmente surgiu do nada? Bem, se eles não poderiam saber se isso é realmente uma anomalia, eles realmente não têm culpa. Quero dizer, talvez você possa argumentar sobre o layout do escritório e se deveria haver mais pessoas em um determinado espaço, mas, realisticamente, se eles não tinham nenhum motivo para saber que esse cara era perigoso, isso não é um processo para eles. Seria um processo para qualquer um que contratar esse cara no futuro, se ele fizer isso de novo. Agora, você mencionou analisar o histórico dele, analisar a carreira dele. Sempre existe a possibilidade, agora que isso está saindo nas notícias, de alguém mais aparecer se realmente houver algo. Se algo vier à tona, algum incidente do passado dele, isso coloca em risco os casos em que ele trabalhou. Bem, pode sim. E essa é uma das coisas que torna essa situação tão grave. Ao contratar alguém como policial ou chefe de polícia, você deposita a confiança do público nessa pessoa. Você está dizendo que o público confia nessa pessoa. E há muita dependência do testemunho dos policiais e das ações dos policiais para atender ao padrão dessa confiança pública. E é por isso que isso é realmente uma traição do poder que foi dado a esse cara. E eu acho que isso coloca em dúvida casos passados e comportamentos anteriores em relação ao que estava acontecendo no Departamento de Polícia Corporativa. Jack, você citou os departamentos de polícia onde ele trabalhou antes. Jack, você mencionou, e me corrija se eu estiver errado, não quero te citar errado, que é possível que haja acusações criminais no futuro, certo? O que você vê? O que sustentaria isso? Como seria uma acusação criminal nesse caso? Bem, no mínimo, eu acho que isso é assédio, que é uma infração criminal no estado do Alabama. Eu também acho que há um argumento de que isso é uma agressão sexual que estamos analisando. Quero dizer, o que ele está fazendo aqui é segurar a cabeça dela e colocar a virilha dele no rosto dela. Isso é um toque em uma parte íntima do corpo dela. Há um elemento de coerção forçada. Então, acho que isso pode ser uma acusação de agressão sexual. Também pode ser uma acusação de agressão simples. Quero dizer, com o ato de agarrar o que parece ser a cabeça e o pescoço dela. Então, acho que há algumas abordagens diferentes que um promotor poderia adotar se quiser apresentar acusações sobre isso. Jack, antes de eu te liberar, o vídeo que mostramos, só exibimos trechos dele, o que achamos ser legalmente relevante para um caso como este. Ela tem uma causa de ação. Ela pode processar quem foi responsável por publicar isso? Potencialmente. Então, essa área do direito está se desenvolvendo no que diz respeito à disseminação de imagens de alguém que são profundamente pessoais. Eu esperaria que isso fosse mais provável se ela fosse menor de idade na época. O fato de ela ser adulta e de isso ser algo de interesse público para estar disponível
Além do fato de seu rosto ter sido borrado, talvez. Acho que não. Jack Boyd, obrigado por vir e explicar tudo. Agradeço. Sim, obrigado por me receber. Isso é o que temos no Sidebar. Obrigado por acompanharem. E como sempre, por favor, inscreva-se no YouTube, Apple Podcasts, Spotify, onde quer que você ouça seus podcasts. Você pode me seguir no X ou no Instagram. Eu sou Jesse Weber. Até a próxima.